último episódio da nossa série especial sobre o mês da consciência negra. O tema é a ausência de lideranças negras no futebol. O acesso do Atlético Goianiense, conquistado em uma batalha que durou até a última rodada da Série B, passa pelas mãos desse cara aí, Jair Ventura, que chegou ao clube no segundo turno e comandou uma reação de tirar o fôlego. Acho que vale a entrega dos meus atletas, são os protagonistas do jogo. Ele ocupa um lugar solitário no futebol. É o único técnico negro entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro. O cenário não é novidade por aqui. Em 2019, quando comandava o Bahia, Roger Machado fez um discurso histórico depois de um jogo contra o Fluminense, então treinado por Marcão. Na época, eram os dois únicos técnicos negros do Brasileirão. Se não há preconceito no Brasil, né? Por que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Se dentro de campo e nas arquibancadas é marcante a presença de homens e mulheres negras, o mesmo não acontece nos cargos do alto escalão. Entre os 40 clubes que disputaram as séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2023, apenas 2 têm presidentes negros. Se a gente olhar o cenário do futebol brasileiro hoje, a gestão desse futebol, o comando do futebol, está muito preso a homens brancos. O homem negro e a mulher negra ainda está restrito às 4 linhas, ainda está restrito a uma área que usa o corpo e a habilidade para jogar futebol. Uma pesquisa do Observatório da Discriminação Racial no Futebol revelou que 41% dos jogadores brasileiros afirmaram já ter sofrido racismo. A falta de representatividade em cargos de chefia é um incômodo para alguns atletas. É sempre importante, né, haver negros em todas as áreas, né, em todos os ambientes, por conta da representatividade. E ajudar muito, né, quando você tem um líder assim da mesma cor, ou às vezes um treinador, acho que incentiva, né, acho que dá uma força pra gente, assim. A ausência de lideranças negras dentro do futebol é um dos problemas atacados pelo Mover, que realizou o primeiro encontro nacional aqui na Bahia na semana passada. O nosso principal objetivo como Mover Futebol é, primeiro, capacitar os profissionais pretos hoje dentro do futebol, trazer o empoderamento para esses profissionais e mostrar para o mercado que nós temos profissionais que podem sim assumir posições de gestão e liderança dentro do futebol hoje. Como parte integrante da sociedade, o futebol reflete os problemas enfrentados pela população negra no Brasil. A ausência de homens e mulheres em cargos de liderança também é uma realidade no mercado de trabalho. Um estudo com dados referentes ao segundo trimestre de 2023 mostra que o número de pessoas negras em cargos de gerência e diretoria caiu 57% nos últimos 10 anos na Bahia. Em relação a cargos de gerência e direção no Brasil, homens e mulheres negras são minorias em relação aos trabalhadores não negros. E isso pode ser explicado recentemente pela questão pandêmica, né? Nós tivemos aí, durante os anos de pandemia, os anos mais críticos, diversas empresas que acabaram fechando as portas, né? Que acabaram reduzindo quadros, porque em momentos de crise, a população negra é aquela que é a primeira a perder o trabalho, e quando essa crise ela começa a melhorar, nós somos os últimos a conseguir nos reinserir. E, geralmente, a gente tem dificuldade de se reinserir na mesma posição em que estávamos antes. Então, isso explica porque, a despeito de ter queda para os dois grupos, né, para a população negra, essa retomada, essa reinserção, ela é mais difícil. E é ainda mais difícil para mulheres negras, que sofrem com o que se chama de dupla discriminação, de raça e de gênero. Ex-atleta de futevôlei do Vitória, Mani Glaze se tornou gerente administrativa do clube
e sabe que é uma exceção ocupando um cargo de gestão dentro de um clube de futebol. Para mim é um orgulho muito grande. Muitas vezes eu me pergunto por que eu olho para o lado e eu não vejo outras pessoas na mesma condição minha, né? Negra na gestão, tanto homem como mulheres. Tendo consciência de que ocupa um lugar solitário, porém com poder de decisão, ela conta o que pode fazer para mudar a realidade ao redor. Eu me sinto orgulhosa, mas é o meu papel também questionar e tentar, de alguma forma, aqui como líder, como uma pessoa que também contrata, tentar mudar isso.